Rapaz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 4, onde vamos tratar sobre a iluminação espiritual do crente. A nossa classe é a classe de adultos, a lição do dia 26 de abril de 2020, o segundo trimestre do ano. A nossa revista, esse trimestre nós estamos estudando a nossa revista, que ela traz também o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o título da nossa revista do trimestre. Tá certo? Vamos adiante. Nós temos aqui 3 objetivos específicos que nós vamos tratar sobre a vocação e a riqueza da glória inclusas na herança divina, tá? Nós vamos salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, e o terceiro objetivo específico, expressar o exemplo de exaltação em Cristo, tá? Um objetivo geral da nossa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Tá? Então, com base nesses pontos, nesses tópicos, é que vamos estarmos ministrando a nossa videoaula nesta oportunidade. Muito bem. O texto áureo nos diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança da preciosa riqueza de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Tá? Então o texto áureo está nos trazendo um versículo que faz parte de um modelo de oração. Então nós vamos estarmos falando a respeito destes modelos de oração. A verdade prática vai nos dizer que existe uma vocação, né? E essa vocação está incluso na herança, que é preciosa e é rica, que o Senhor oferece àqueles que é eleito. Na lição passada nós falamos sobre a eleição e predestinação, e nós vimos que a eleição é algo que vem, Deus elegeu o seu povo desde a fundação do mundo, com base numa predestinação que está vinculada em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo serão eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aqui, fiz aqui 3 perguntas com base no que nós já vamos falar aqui. Amados, podemos dizermos quais as diferenças da oração ou das orações? Item A, ação de graça. Item B, intercessão. Item C, louvor e exaltação. Então, podemos dizermos quais são as diferenças destas orações? Pois são 3 questões, 3 perguntas que eu fiz aqui no início da nossa videoaula. Estas perguntas serão respondidas nesta videoaula. Fique conosco até o fim e nós vamos estarmos falando de uma maneira bastante prática e objetiva quais as diferenças de ação de graça, intercessão e louvor e exaltação a Deus. Tá bom, amados? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 1, versículo 15 ao versículo 23. Como de costume, não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas aconselho que você dê uma pausa no seu vídeo
e faça essa leitura. Você pode ler na sua Bíblia, é o mesmo assunto que está aqui na tela, mas você pode acompanhar aqui na nossa tela também. É importantíssimo essa leitura, porque nós vamos tratar de assuntos bastante importante em todos estes versículos que nós estamos mostrando aqui. Logo na frente nós vamos estar lendo eles, por isso que eu não vou também estar lendo aqui, porque eles vão ser lido e explicado aqui, os 3 tipos de orações que eu acabei de fazer uma pergunta. Louvado seja o nome de Jesus. A introdução. Carta de Paulo aos Efésios. Então, nesta carta de Paulo aos Efésios, ele, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo inicia uma longa sentença assim dividida. Então, no primeiro capítulo, e nós vimos aí assunto do nosso texto, do nosso leitura bíblica em classe, quando nós falamos que nós vamos explicarmos aqui os 3 tipos de orações. Ação de graça, capítulo 1, versículo de número 15 e o versículo 16. Vamos ler aqui Efésios, capítulo de número 1, e o versículo de número 15 e o versículo 16. Efésios, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Diz assim, olha: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo está dando graças, né, a Deus, né, pela vida daqueles que eles estavam orando por eles, pela vida dos efésios, né, por causa da sua fé. Então ele está agradecendo a Deus por ter agora colhendo um fruto de uma igreja que ele tinha, né, levado instruções da palavra de Deus, e que aquela igreja, aqueles irmãos estavam firmes. Oração intercessora, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 19. Olha para ver a diferença. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18 ainda. Iluminando os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E ainda o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então o apóstolo Paulo aqui está intercedendo a Deus. Já é diferente do capítulo do versículo 15 e o versículo 16, que ele está agradecendo a Deus, né, pelos irmãos estarem firmes na fé. Agora ele está intercedendo a Deus pela vida dos irmãos. Quando ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Então aqui é uma oração intercessora, orando ao Senhor para que o Senhor continue iluminando os irmãos. Já a oração do versículo 19, do versículo de número 20 ao 23, ele vai dizer: e confissão de louvor e exaltação. Percebe a diferença? Olha, versículo 20 diz assim, olha: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar
à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21 ainda. Assim, de todos os principados e potestades e poder e domínio, acima de todos os principados e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir a não só no presente século, mas também no vindouro, e por todas as vós todos e por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, versículo 23, o qual é o seu corpo e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui, esta é também uma oração, só que aqui ele está exaltando, quando fala em louvor, não um louvor cantado, mas um louvor de exaltação, mostrando a Deus o efeito daquilo que ele tinha pedido na sua oração intercessora. Quando ele fala acima de todos os principados e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, ele está dizendo assim, acima do Senhor não há outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está aqui exaltando a Deus, que somente ele pode fazer maravilhas, somente ele pode trazer esta dádiva às pessoas na intercessão. Louvado seja o nome do Senhor, no cumprimento da palavra através do Espírito Santo. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, Então somos exortados a louvar o Senhor pela eleição, ou seja, temos o entendimento de sermos gratos a Deus, uma vez que éramos perdidos, não tínhamos essa dádiva antes, Ele fez na sua presciência, ele viu a necessidade que precisávamos de sermos resgatados por ele. Continuando, buscando a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Então é uma oração, ele continua orando aqui e mostrando a grandeza, E ele busca o entendimento e dizer assim, temos que ser grato, temos que exaltar, porque somente pela iluminação do Espírito Santo nós vamos entender essa dimensão da nossa chamada, a herança que nós vamos receber isso no final, nós vamos ter esta dádiva maravilhosa de receber. Então o apóstolo ele faz esta oração de agradecimento. Então essa oração aqui, ao mesmo tempo que ele agradece, ele exalta a Deus pela grandeza do poder dele, do poder de Deus para com a humanidade, mas nesse caso em especial aos Efésios, tá bom? Vamos adiante, aqui foi a nossa introdução. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro subtópico, ação de graça e intercessão. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Foi o que nós acabamos de falar. Ele ensina aos Efésios que eles precisam ser iluminados. Através de quem? Através do Espírito Santo. Nessa iluminação, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Então, essa é a função
do pastor, né? No caso aqui, o pastor Paulo. Ele fica alegre e de dar graças a Deus pelos eleitos, aqueles que estavam ali, que foram escolhidos desde a fundação do mundo, mas que eles estavam dando o verdadeiro valor, né, àquela eleição. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como, olha, quais são as bênçãos espirituais recebidas? A eleição e predestinação, né? É uma bênção, porque já falamos isso na lição passada. A eleição foi a presciência de Deus, ou seja, Deus anteviu, ele de antemão conheceu a necessidade de prever o futuro da humanidade, que esta humanidade precisava ser resgatada, porque eles tinham pecado, eles tinham passado no limite e agora tinha sido destituído da glória de Deus. Por esse motivo, Deus fez um plano, digamos assim, né, um plano de salvação. E neste plano ele inclui a predestinação para aqueles que crescem no Filho até o fim, sejam predestinados a esta salvação. Tá certo? A filiação, falamos também sobre a filiação, né? A filiação, uma vez incluso na eleição, no plano, sou predestinado e aí sou adotados como filho, né? Filhos de adoção. Aí esta é a minha filiação para com o Pai. E os dons do Espírito Santo, né? Os dons maravilhosos, né? Que são as dádivas, né? Concedidas aí através do salvo, né? Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, né, ele ora a Deus e agradece a Deus e busca em Deus, né, o reconhecimento, digamos assim, né, o entendimento que ele era eternamente grato a Deus por aquela maravilhosa, né, igreja que eles estavam ali, né, na prisão, escrevendo para uns irmãos que estavam firmes na fé, estavam fortes, fortalecidos, na esperança da vocação. Tá certo? Vamos adiante. Ele intercede para que sejam concedidos aos seus eleitos, aos seus eleitores, o espírito de sabedoria e de revelação, né? E aqui é na oração intercessora. Então ele intercede a Deus para que os efésios tivesse esse espírito de sabedoria e de revelação, né? Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. É impossível mesmo, né, receber a glória sem ser ensinado por Deus. Esta é a palavra de Deus nesta imagem, mostrando aqui a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala do Evangelho. Então nós temos que buscar na palavra de Deus, nas Escrituras, né, sempre as instruções, né, a Bíblia como a bússola do cristão, né, nós buscamos as instruções para, né, viver uma vida diante do nosso Deus e diante da santidade exigida nos padrões éticos da palavra de Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, das riquezas, da herança e da grandeza do poder de Deus, né? Ainda explicando aqui o capítulo 18 e o capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19. Aqui já ele rogava a Deus, né, aqui ele ainda na oração intercessora, né, ele procura rogar para que os crentes recebessem a capacidade de compreender.
Isso é importante, irmãos. Nós vemos a vida de um homem de Deus numa liderança. Eles têm uma grande responsabilidade. Os nossos pastores, eles têm uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que eles prestarão contas, a Deus das nossas vidas, Então, a responsabilidade de um pastor é muito grande. Então, o pastor Paulo aqui, ele rogava a Deus, pedindo a Deus que Deus capacitasse os irmãos efésios para compreender por meio do Espírito Santo a esperança da sua chamada, a riqueza que esperava, a grandeza do poder de Deus, do poder de Deus. E aqui nesta imagem nós vemos que esta grandeza, irmãos, ela é entendida através de uma como se fosse uma escada, subindo degrau pós degrau, Eu não começo lá em cima de uma vez, não. É um longo aprendizado. Para que o Espírito Santo de Deus venha mover, agir nas nossas vidas, nós precisamos dar vazão e precisamos subir esta escada como um aprendizado dia após dia. A identidade, o crente, ele tem uma identidade. Então ele precisa cuidar dessa identidade. A autoestima, quando ele cuida da identidade, ele é um crente autêntico, ele é um crente de autoconceito, alguém que tenha consciência daquilo que serve. O apóstolo Paulo diz, olha, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Então ele é um crente autêntico, ele é um crente que tem um autoconceito e defende a fé, É um crente que tem confiança em Deus, aqui no quarto degrau, confiança em Deus. Então ele se entrega total, ele é um crente de entrega total a Deus, E ele vai subindo para o quinto degrau. No sexto degrau ele é um crente que obedece, e assim sucessivamente. Silencia o coração, ou seja, o coração é firme em Deus, não tem palpitações erradas, palpitações para o mal. Ele é um crente que ele tem identidade, autêntico, um crente de conceito, tá certo? Oitavo degrau, ele carrega nossa cruz, ou seja, ele é um crente que ele está firmado em Cristo. Ele tem o objetivo do Calvário, ele sempre está autêntico àquele objetivo, ele tem um final, um foco para seguir. No nono degrau, ele é a autodeterminação, ele é um crente determinado, ele tem certeza naquilo que ele quer. Viver em santidade, ele vive em santidade. No 11º degrau, evangelizar, ele é um crente que ao todo tempo ele está pensando no Evangelho, falando do amor de Cristo, nas oportunidades. Ele é um crente que ele busca ter oportunidades para falar sempre do amor de Deus. E o 12º degrau e último, ele tem foco. O foco dele é Cristo. E o foco dele é Cristo. Jesus Cristo é o foco de santidade. Ele precisa ter santidade para tocar na orla de Cristo. Amém? Vamos à frente. Segundo subtópico, a esperança da vocação. Aqui sua petição a Deus. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saber qual seja a esperança da vocação. É o que nós acabamos de falar. Então ele tem esta vocação, essa esperança. Então ele busca, o pastor, aqui no caso, Paulo, ele tinha essa preocupação, interceder pela igreja de Éfeso, pela igreja dos Éfesos, para que Deus iluminasse, para que eles tivessem esperança da vocação, eles descobrissem a sua vocação. É isso que nós precisamos a cada dia ter nas nossas vidas, buscar esta abrangência desse entendimento. Riquezas da glória da sua herança, ou da nossa herança, no caso aqui da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas
né, da glória da sua herança, né? Entender. E como é que eu consigo entender? Buscando a revelação do Espírito Santo, seguindo aquela escadinha que eu acabei de mostrar, buscando, né, que ela não começa lá em cima, não, a escada nós temos que subir degrau pós degrau. É um processo que ele vai subindo, é um processo crescente. Ao mesmo tempo que eu vou andando com Deus, Deus vai revelando, e isso é importante. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, né? Que Deus deu aos seus eleitos. Essa referência em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Já o termo riqueza refere-se às maravilhas, bênção que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, falamos agora há pouco sobre a adoção de filhos, como somos adotados, e as bênçãos que são desfrutadas no porvir, né? Quais são essas bênçãos que são desfrutadas no porvir? Nós almejamos, né, a nossa nova morada, né? A mansão celestial, a nova Jerusalém, a nossa eternidade com Deus, né? Colossenses capítulo 1, versículo 27. Então, nós almejamos. E como é que eu vou chegar lá? Através da escadinha que acabei de falar, né? Nós precisamos almejar isso, né? Em Cristo. Como, por exemplo, vermos a Deus, né? A Cristo e o adorarmos, né? Apocalipse 22, 3 e o versículo 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, né? Pois é. Então, estas bodas nós temos que almejar. E para almejar estas bodas, eu preciso, né? Eu preciso dessas riquezas ser a cada dia afloradas na minha vida, né, buscando essa aproximação, né, do plano da salvação. Eu preciso estar todo dia me alimentando disso, alimentando das coisas do Deus Todo-Poderoso. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Está preparada desde a fundação do mundo para os eleitos. Tópico 2. A sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. Sobreexcelência do poder, grandeza do seu poder. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Pois é, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus. Versículo 19, ainda em intercessão. Então, essa era a função de Paulo, buscando que eles entendessem a grandiosidade da eficácia do poder que opera nos crentes. Porque o poder de Deus, ele se estabelece na vida daqueles que creem de verdade, daqueles que são verdadeiramente cristãos, que creem no poder de Deus. Deus guarda, Deus não deixa, o inimigo não pode com a igreja de Cristo. O inimigo não pode. Tá? Perceba que a palavra sobre excelência é traduzida do grego uperbão, que na forma objetiva significa extraordinário, né? Extraordinário. Já a expressão seguinte, megatos, grandeza, objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja.
Mateus capítulo 26, versículo 64. Então, aqui, a excelência, a sobre-excelência, algo que está acima da excelência, só consigo entender quando isso é revelado através do Espírito Santo. É algo extraordinário que a Bíblia diz que o mundo não consegue entender. As coisas espirituais só discerne espiritualmente. Tá bom? O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que querem força fora de medida. É algo que não tem como ser medido. Né? O poder de Deus não tem como medir o poder de Deus. Né? Não tem como, porque ele não tem medida. Ele é algo imensurável. Logo, a petição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Né? E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e na riqueza da herança. Então, aqui, amados, está dizendo que somente é algo que é inexplicável, o poder de Deus, porque só Ele pode realizar e ser capaz de transformar um homem, né? A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos grego concordes entre si. Ele diz assim, olha, primeiro vocábulo, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Colossenses 1,29, essa referência. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. A ideia de intensidade, algo grande, mas que não tem como medir, não tem uma medida para medir. Quem consegue medir o poder de Deus? É algo que não tem como medir. E a terceiro nichos, que indica o poder inerente de Deus. João capítulo 1, versículo 12, 2 Pedro capítulo 2, versículo 11. Você vai ver o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Tá? A Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, trabalhar para Deus é algo que é pago de uma maneira. Deus é o melhor patrão que existe. É o melhor patrão e ele paga muito bem. Porque trabalhar para Deus, fazer a vontade de Deus, ele é que opera, é ele que favorece aquele que crer nele, que crê nessa natureza divina dele. Então, Deus há uma recompensa que não tem como medir essa recompensa. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus no céu, que ele está à direita de Deus no céu, e o terceiro, sua revelação acima de todo o domínio. Pois ele está acima de todo o domínio. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus é que comanda tudo. E a ascensão a Cristo. Cristo, a sua ressurreição, a Bíblia fala que ele é o primeiro dos mortos, e é ele que, através dele, com o exemplo dele, nós seremos igual a ele. É a Bíblia que diz, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação.
Primícia dos que dormem. Acabei de falar sobre isso. Pois é, neste ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Vamos lá? Vamos ver. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Então, o poder ele manifestou em Cristo como ressuscitando dos mortos. A Bíblia diz que ele venceu a morte. Ele venceu a morte, porque a morte não pôde contê-lo. Ele venceu a morte. Efésios capítulo 1, versículo 20. De fato, no Novo Testamento, descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, do poder de Deus Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 17, versículo 31. Tudo isso em Atos dos Apóstolos. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Então, primeiro, para ele oferecer que seremos igual a ele, teremos os nossos corpos transformados, ele precisou morrer. Então, ele é o exemplo dos que dormem e a primícia dos que dormem, para que nós também sejamos igual a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Louvado seja o nome de Jesus. Pois é, aqui esta é a garantia, né? A Bíblia diz que ele se fez pecador, né, por causa de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 14, ele é a garantia dos que dormem, a primícia dos que dormem, e a garantia que nós seremos igual a ele, ressuscitados também, seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos, né? Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguirão gloriosamente de sua sepultura para reinar com Cristo eternamente, né? A Bíblia fala que aqueles que dormem ressurgirão ou ressuscitarão primeiro na vinda de Cristo, e aqueles que estarem vivos terão seus corpos transformados. Bendito seja o nome de Jesus. Pois é, Cristo revelado à direita do Pai. Cristo elevado à direita do Pai. Paulo reforça o poder de Deus quanto à elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Mais uma vez, a referência do capítulo 1, versículo 20 de Efésios. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Salmo 110. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, a uma outra referência. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11 e Colossenses capítulo 2, versículo 15. Tá certo? Essas referências você pode buscar sobre o assunto que estamos falando. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, né? Ao salvo, aquele que capítulo 15, versículos 56 e 57 de 1 Coríntios, vai falar sobre esse triunfo que está nos garantido, aqueles que serão salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E endosa essa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Capítulo 2 e o versículo 6 de Efésios. Assim, tanto a ressurreição quanto a ascensão de Cristo são obra do poder de Deus. Isso pertence a Deus. É obra do poder de Deus. Tem explicação? Tem explicação bíblica. Você vai buscar na palavra de Deus e crer naquilo que Deus, né, revela na sua palavra. Aqui, espiritualmente, você não tem dificuldade de crer.
mas se você não for espiritual, a Bíblia diz que é difícil acreditar. Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todos os principados e poder e potestade e domínio, e todo o nome será e todo nome que se nomeia. Aqui já no capítulo 1 e versículo 21 de Efésios, aqui já está falando neste ponto daqui da oração, ele está exaltando a Deus, né, no poder, né, no seu poder, que Cristo está acima de todos os principados e poder e potestades e domínio. Então ele aqui exalta a sobremaneira de Cristo, né, a sua exaltação, né, ele já orou como ação de graça, já intercedeu, e agora ele está, né, colocando Cristo como o Todo-Poderoso, e ele é o Todo-Poderoso, mas ele aqui está expressando. Então nós precisamos, amados, praticar isso, né? Glorificar a Deus, louvar o seu poder e determinar que ele pode todas as coisas, que ele quebra todas as potestades, que ele está acima de todo o mal, é ele que domina, e sem ele nada podemos fazer. Ele que disse também, ele falou, olha, sem mim nada podeis fazer. Então ele é o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo aqui, a partir do capítulo 20, do versículo 20 de Efésios, capítulo 1, versículo 20, ele está até o 23, a oração de exaltação a Deus, mostrando que ele é sobre todos os domínios, todos os principados, ele é sobre todo o poder, ele é o Deus que rege o universo, e ele é o Deus Todo-Poderoso. Continuando na leitura, significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Pois é, ele é tudo isso, né? Tanto nessa era quanto no porvir, ele é o Todo-Poderoso. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Pois é, ele é o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Né? Aqui, Satanás perde mais uma vez, porque ele diz que sobre a igreja o inimigo não pode com a igreja, né? Todo mal caia por terra diante do poder de Deus. A igreja é a representação dele na terra, né? Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz que Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Nas portas do inferno não prevalece contra a minha igreja. Então, se somos igreja, nós somos templo do Espírito de Deus, e o inferno não pode contra nós. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Pois é, como eu acabei de falar, temos que ter essa atitude de adorar a Ele em contínua adoração ao eterno Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso e pode todas as coisas, e sem Ele nada podemos fazer. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Pois é, nós cremos, e se nós cremos, nós
viabilizamos a transformação e a glória dele. A glória, tudo é para ele, para a sua glória, porque nós cremos nele. Ele é o Todo-Poderoso e sem ele nada podemos fazer. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.